Então, gente, ontem nós discutimos e iniciamos o primeiro conteúdo teórico da nossa disciplina, vendo um pouquinho sobre o primeiro setor, né? Que a gente vai ver CME, Central de Material e Esterilização, o centro cirúrgico propriamente dito e a clínica cirúrgica. Nós iniciamos com a CME. Ontem o foco da nossa discussão foi apenas a parte estrutural, a parte de arquitetura, a divisão de uma CME, tá? Daí eu expliquei para vocês o que faz lá dentro, como que é organizado o trabalho. E eu havia comentado que dentro de uma CME, os métodos de processamento de artigos, senhores, seria basicamente por limpeza, por desinfecção e por esterilização, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês como que nós dividimos os materiais que vão ser limpos, que vão ser desinfectados e os materiais que vão ser esterilizados, tá? Nós vamos fazer a distinção desses tipos de materiais, nesses três grupos, e eu vou conceituar e nós vamos discutir um pouquinho os métodos de limpeza e de desinfecção, tá? Na nossa aula de amanhã, que é um assunto um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo e complicado, nós vamos estudar a parte de esterilização. O nosso foco hoje é os dois primeiros processos, limpeza e desinfecção. Como eu já havia dito para vocês, gente, um material mal esterilizado, mal limpo, mal desinfectado, pode causar um grave problema de saúde no paciente, principalmente as infecções hospitalares, tá? Por isso que se é realizado um bom trabalho na CME, nós vamos conseguir diminuir esse índice de infecção hospitalar de maneira bem considerável, tá? Para isso, senhores, que ela funciona, para processar materiais, tá? Então, na CME, nós fazemos o que? Limpeza de material, desinfecção de material e esterilização de material, isso processando todos esses artigos, tá? Depois disso, tudo isso é estocado, eu mostrei para vocês fotos ontem de locais específicos para se fazer essa estocagem, e posteriormente ele é distribuído em duas portas de saída, uma diretamente para o centro cirúrgico e a segunda para todos os outros setores do hospital, as enfermarias de maneira geral, tá? Na CME está todos os artigos, porque tudo que é esterilizado tem que estar lá, tá? A padronização de procedimento, como eu disse para vocês, nós temos muitos protocolos, os famosos POPs, tá? Daí eles vão, o cuidado da CME vai aumentar o tempo útil desses materiais, tá? E também o uso de EPI, como vocês viram, tem que manter um controle de biossegurança muito rigoroso dentro de uma EPI, dentro de uma CME, tá? Inclusive alguns EPIs são reprocessados, não aqueles de uso único e descartável, tá? Eu mostrei para vocês ontem, por exemplo, os capotes de tecido, os campos cirúrgicos que vêm da lavanderia. Tudo isso ele é reprocessado, então não é descartável, e isso vai gerar menos gastos com compra e gastos também, menos gastos com manutenção, com esse reprocessamento feito na CME. Gente, daí todo esse mundo de materiais, esse mundo de artigos, eu classifico em três grupos principais, tá? Para me saber o que vai ser desinfectado, o que vai ser limpo e o que vai ser esterilizado, tá? Vamos começar, senhores, de baixo para cima para ficar um pouco mais fácil para vocês, tá? Eu divido em três grupos: artigo crítico, artigo semicrítico e artigo não críticos, tá? Os artigos não críticos, senhores, são aqueles tipos de materiais que nós utilizamos que eles só vão em contato com a pele do paciente, tá? Uma pele íntegra, sem nenhum tipo de ferimento, sem nenhum tipo de secreção, tá? Então ela não vai entrar em contato direto com a mucosa ou com secreção do nosso paciente. Tudo aquilo que eu coloco sobre uma pele íntegra de um paciente, eu chamo de artigo crítico, ou não crítico, perdão. Entrou em contato na pele do paciente, a pele dele está íntegra, não tem nenhum tipo de secreção, eu vou chamar de artigo não crítico. Artigos não críticos podem ser as cúpulas, as comadres, as cubas rins, tá? Tudo isso pode entrar em contato com a pele do paciente, mas não vai ter nenhum tipo de contaminação com fluidos corporais dele, tá?
Então, para artigo não crítico, eu realizo limpeza. Eu não realizo desinfecção e não realizo esterilização, tá? A não ser que esses materiais sejam utilizados no centro cirúrgico, tá? Daí eu tenho que ter uma cuba esterilizada, uma cúpula esterilizada. Mas se for no uso diário da enfermaria, não, tá? Ele é apenas limpo. Então, os artigos não críticos, eles são limpos. Daí, por fim, como um intermediário, nós temos artigos que nós chamamos de artigos semicríticos, tá? Que eles entram em contato com a pele não íntegra do paciente, porém ele não vai numa camada muito profunda e não chega a se contaminar, tá? Como, por exemplo, ele pode acessar a via respiratória do paciente, e a via oral do paciente e não entrar em contato com sangue, por exemplo. Então, esse tipo de material eu chamo de semicrítico, como, por exemplo, aquelas máscaras de inalação. Aquilo vai no sistema respiratório do paciente, mas não tem sangue numa máscara de inalação. Os próprios inaladores, que são as máquinas para fazer inalação. Isso eu chamo de artigo semicrítico. Artigo semicrítico eu realizo desinfecção, tá? Então, enquanto num artigo não crítico eu realizo limpeza, num artigo semicrítico eu vou realizar desinfecção, tá? Uma limpeza simples não vai ser o suficiente para mim ter poder reutilizar um artigo semicrítico, tá? Então, aquelas máscaras que a gente faz nebulização no hospital, muitos pacientes utilizam elas, tá? Então, após o uso, ela tem que ser desinfectada, tá? Ela não pode ser apenas limpa. Para fazer desinfecção, eu posso utilizar produtos químicos, que eu vou mostrar para vocês esses produtos químicos. E nós também podemos fazer uma desinfecção que nós chamamos de desinfecção física, que eu utilizo basicamente calor condensado, tá? Mas o mais comum na rotina hospitalar, numa CME e às vezes até mesmo na enfermaria, é feita a realização de uma desinfecção química, com produtos químicos, tá? Então, artigo semicrítico, eu realizo desinfecção. E por fim, eu tenho os artigos críticos, senhores, que são aqueles artigos destinados em procedimentos invasivos. Vai invadir pele, vai invadir mucosa, vai invadir tecido subepitelial e também pode chegar no sistema vascular do paciente, tá? Então, tudo isso que eu vou introduzir no meu paciente e que ele seja reutilizável, tá? Cânulas, catéteres geralmente não, mas algumas cânulas de metal, as pinças que é colocado dentro da cavidade durante uma cirurgia, tudo que for utilizado na cirurgia eu considero como artigo crítico, tá? Teve contato com sangue, teve contato com as camadas mais internas da pele, eu classifico como um artigo crítico, tá? Um artigo crítico, ele não pode ser limpo e utilizado logo em seguida, e ele também não pode ser desinfectado e ser utilizado logo em seguida, tá? Ele tem que ser esterilizado. Então, artigo crítico eu esterilizo, tá? Logicamente, ele chegou, eu vou limpar, eu vou lavar, igual eu mostrei para vocês que fazem a limpeza e a secagem no expurgo, depois é embalado e é esterilizado, tá? Mas para mim poder utilizar ele novamente, ele tem que ser esterilizado. Então, num artigo não crítico eu limpo, num artigo semicrítico eu desinfeto e num artigo crítico eu esterilizo, tá? O nosso foco hoje vai ser artigos semicríticos e artigos não críticos, porque nós vamos discutir apenas limpeza e desinfecção. Amanhã nós vamos tratar apenas da parte de artigos críticos no processo de esterilização. Aqui eu coloquei para vocês, gente, uma tabela representando alguns artigos, alguns desses instrumentais, desses materiais, para que fique mais claro para vocês, tá? Por exemplo, artigo não crítico é um termômetro, vai sobre a pele, não tem contato com secreção, não tem contato com sangue, tá? Não vai penetrar as camadas profundas da pele. Então, um termômetro ele tem que ser limpo. Termômetro eu utilizei, vou utilizar em outro paciente, ele tem que ser limpo. Tudo que é não crítico tem que ser limpo. Um otoscópio
que eu utilizo para verificar o canal auditivo do paciente. Tem que ser limpo após o uso para utilizar em outro. O nosso estetoscópio, eu toquei no paciente, eu tenho que realizar a limpeza dele para tocar no outro paciente. O nosso esfigmo, gente, o nosso esfigmo, o ideal é que a gente usou em um paciente, realize a limpeza. Vai usar em outro paciente, realize a limpeza, tá? Por isso que a braçadeira de alguns estetoscópios é feita de nylon, tá? Porque quando é feito de outros materiais, a partir do momento que a gente continua a limpar, o material vai se desgastando, tá? Mas o correto é fazer, sim, a higienização do esfigmo. Aferir a pH de um paciente, vou aferir de outro, faço a higienização para não haver infecção cruzada. Eu levar micro-organismo de um paciente para outro. As comadres que eu já mostrei para vocês e os patinhos que são popularmente conhecidos como papagaio, que é para apenas os pacientes urinarem, comadres para as mulheres e o papagaio para os homens, tá? Também a gente utiliza bastante as comadres tanto para homem quanto para mulher no procedimento de higienização íntima, tá? Os jarros, bacias e cubos rins que nós utilizamos na enfermaria, tudo tem que ser limpo. Vocês vão utilizar bandeja para preparar a medicação de vocês? Então, usou, já tem que limpar, tá? Então, a limpeza geralmente a gente faz com poucos produtos químicos e em sua maioria é realizada com álcool 70. Já os artigos semicríticos, senhores, pode ser os micronebulizadores, as máscaras de ambu que a gente utiliza para fazer ventilação no nosso paciente, o nebulizador, a cânula de Guedel. Vocês já ouviram falar de cânula de Guedel? Não? Cânula de Guedel a gente utiliza para procurar uma via pérvia respiratória, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Geralmente ela é verde. Vocês vão ver isso bastante em urgência e emergência, tá? É esses tubozinhos aqui, ó, que a gente coloca na boca do paciente para o ar poder entrar de maneira satisfatória. Às vezes não precisa entubar, é só colocar uma cânula dessa. Então, uma cânula de Guedel é um artigo semicrítico, ele tem que ser desinfectado, não é descartável, tá? Então, tem que ir para a CME ser desinfectado. Alguns extensores de plástico, umidificadores de oxigênio, a válvula do ambu. O ambu vocês conhecem? Tem muitos materiais que se vocês não conhecerem, vocês vão me avisando que eu vou mostrando para vocês, tá? Todo mundo conhece aqui um balão de ambu? Não. Não? Ambu é que a gente utiliza para fazer oxigenação do nosso paciente, tá? Geralmente ele é amarelo ou azul. É isso daqui, ó. Tá? A gente faz a oxigenação do nosso paciente, a ventilação mecânica nele, através de um ambu. Às vezes é necessário colocar uma cânula de Guedel para abrir o espaço, o caminho, né, da traqueia do paciente, e depois a gente coloca um ambu daquele para fazer a respiração manual. Então, tudo isso tem que ser desinfectado. A gente utiliza bastante isso em urgência e emergência. As lâminas de laringoscópio, que eles utilizam bastante para fazer exames de imagem na laringe e também as famosas endoscopias, tá? Então, aquilo tem que ser feito. Mamadeira e bico de mamadeira também tem que ser desinfectado. Isso daqui é mais para o pessoal do setor de pediatria, tá? Não tem como eu apenas fazer uma limpeza com álcool 70 desses materiais semicríticos. Então tem que ser um produto químico mais forte. Então eu tenho que realizar a desinfecção dele. E por fim, eu tenho os artigos críticos que eu realizo esterilização. Como todos os instrumentais cirúrgicos, as pinças, tesouras, cabos de bisturi, pontas do eletrocautério, que eu vou mostrar para vocês, que é do bisturi elétrico, os espéculos vaginais, que é o famoso bico de papagaio, que a gente abre o canal vaginal para ver o colo do útero, tá? Na atenção básica, quando as meninas vão fazer PCCU, eles utilizam um espéculo desse, tá? Porém, o espéculo é de plástico e é descartável. Esse espéculo aqui que eu estou falando é quando a mulher vai fazer cirurgia ginecológica, então já é um espéculo de metal, não é de plástico descartável, como é aquele que tem no posto no exame de rotina, tá?
Equipamentos de anestesia, que eu vou discutir, ter uma aula só de anestesia, que eu vou mostrar para vocês todos os materiais que a gente utiliza de anestesia, materiais da traqueia, algumas conexões que nós utilizamos, os endoscópios, as fibras óticas, que às vezes não dá para esterilizar porque elas são bem sensíveis, daí tem tipos específicos de esterilização para ela. O aparelho de citoscopia, que é aquele que o médico corta um pedaço de tecido para levar para a citopatologia. A borracha de aspiração, tudo isso é esterilizado, tá, senhores? Eu já vi borracha de aspiração ser apenas desinfectada, mas o correto é que ela seja esterilizada, tá? Então, a limpeza, o que a limpeza vai fazer, gente? Vai tirar o excesso de matéria orgânica, por isso que ela é apenas para materiais não críticos, tá? Para a gente fazer limpeza, gente, eu tenho que fazer uso de EPI. Por exemplo, chegou um trilho de material cirúrgico do centro cirúrgico lá na CME. Antes de ir para você não pode colocar dentro para esterilizar um negócio que está com sangue seco, cheio de secreção. Tem que ser limpo, né? Vai ser limpo, escovado, secado, depois vai embalar, depois da embalagem que vai ser esterilizado. Para vocês realizarem essa limpeza no CME, tem que utilizar EPIs específicos, tá? Vocês vão utilizar avental, tá? Daí, professor, mas na enfermaria a gente utiliza avental, porém esse avental aqui ele é impermeável, é um avental de borracha. Vocês vão utilizar luva, percebam que não é luva de procedimento e também não é luva luva estéreo, tá? É uma luva que ela é antiderrapante e ela é de plástico e tem um cano longo, tá? Por quê? Vocês vão trabalhar com pinça que fura, vocês vão trabalhar com cabo de bisturi que pode vir com a lâmina de bisturi que tem que ser retirada que corta, tá? Então o perigo é muito grande de se contaminar no momento da limpeza. Então só pode ser feita higienização, limpeza de material com esse tipo de luva, tá? Um dos motivos que vocês também não fazem estágios no CME, tá? Como eu disse para vocês, geralmente é apenas visita técnica, tá? Mas eu, quando fui na época da faculdade, tive que fazer estágio e a gente os paramentava desse jeito aqui para poder tocar em material e ainda tinha toda a preocupação de, mesmo assim, a gente se machucar, tá? Porque todo o prejuízo vai para a instituição. E óculos de proteção ou máscara, tá? Não precisa ser tão exagerado assim, a não ser que seja bactérias muito resistentes. Mas, às vezes, um óculos, uma viseira e uma máscara já serve. Geralmente eles usam a N95 ou a PFF2, tá? Que é o que eles estão também utilizando na pandemia. Porque imaginem vocês, gente, se foi feito o procedimento cirúrgico de um paciente com meningite, uma doença extremamente contagiosa. Daí vem as pinças, os bisturis, os campos, os afastadores cirúrgicos para vocês lavarem, depois fazer a secagem, o preparo com o pessoal da sala de preparo e depois a esterilização. O risco de contaminação é muito grande, por isso que o uso de EPIs é imprescindível, tá? E daí o cuidado que eu faço quando eu sei, porque como vocês viram, todo mundo da CME, eles são reclusos, eles ficam lá dentro trancados. Então, às vezes, dá entrada de material por uma única janela, pelo expurgo, e a gente não sabe qual foi o paciente que foi realizado aquele procedimento, o que ele tinha, o que ele não tinha. Então, o cuidado é para todas as situações, tá? O que vocês vão precisar para fazer a lavagem, a higienização e a limpeza desses materiais, gente? Uma pia, obviamente, tá? Geralmente a pia da CME, do expurgo, é uma pia funda, tá? Para que não voe água e também ela possa correr livremente, tá, senhores? Preferencialmente funda. Eu não vi CMS com pias rasas. No laboratório do antigo CTA, que também é uma pia daquela, tá? Com uma cuba funda. A água que desce pelo ralo da pia, senhores, ela também não é desprezada direto no esgoto, tá? Ela tem que ser tratada antes de ser desprezada. Uma bancada, porque toda pia tem uma bancada onde a gente coloca todos os materiais separadinho para eles poderem secar, tá? Tem que ter um apoio, tá?
algum campo que você coloque ali em cima e tudo isso tem que ser lavado. Uma cuba plástica onde vocês vão colocar a solução para limpeza, né? Água com sabão ou uma solução enzimática. Daí aqui que começa a complicação na cabeça dos senhores, tá? Por quê? Eu falo água e sabão para fazer limpeza de material não crítica, gente, não é qualquer água e não é qualquer sabão, tá? Limpeza de materiais na CME, escrevam aí, é feita com água DDD, 3D, água destilada, desionizada e desmineralizada, tá? Destilada, desionizada e desmineralizada, tá? Onde é tirado todos os íons, todos os minerais, absolutamente tudo dessa água. É a água mais pura que existe, tá? Em teoria, tudo que chegar de material tem que ser lavado com essa água. Então, na água do expurgo, a água que sai na torneira do expurgo é essa água, tá? Que a gente chama de água DDD. Não são águas separadas, tá, senhores? A mesma água tem essas três características. Ela é destilada, desionizada e desmineralizada, tá, senhores? Porém, eu já vi CMS que lavam com água normal e investem mais no sabão ou na solução enzimática, tá? Mas o ideal, que o protocolo, que a Anvisa e o que o CME do Santa Juliana tem é essa água DDD para a gente lavar. Tá, eu tenho a água e o sabão, professor. Sabão, a gente usa sabão enzimático ou detergente enzimático, que ele consegue quebrar a parede bacteriana das bactérias que tiverem naquele material. Mas por que tem que ser água desse jeito e sabão desse jeito, senhores? Porque senão a gente não vamos conseguir limpar. E outra coisa, material cirúrgico são todos feitos de aço inox, tá? Para poder ser esterilizado. Então, se eu utilizar sabão normal, um outro tipo de sabão que não seja um sabão enzimático, um detergente enzimático e água normal que tem cloro, com o tempo nós vamos perder esse material, tá? Ele vai começar a corroer, ele vai começar a quebrar e ele vai parar de funcionar. E isso é extremamente caro. Então compensa para o hospital investir numa água correta, no sabão correto, do que comprar novo instrumental cirúrgico, tá? Então esse é um dos motivos que a gente utiliza água DDD, sabão ou solução enzimática. Tá? Eu tenho água, eu tenho sabão, eu preciso de alguma coisa para esfregar, né? Para eu literalmente lavar, gente, é como se você estivesse lavando louça em casa. Para limpar, para esfregar, nós utilizamos escova específica, tá? E esponjas limpas, própria para limpeza de artigo. Ah, senhores, daí às vezes eu preciso escovar e limpar com a esponja, outras vezes eu preciso só escovar e outras eu preciso utilizar só a esponja. Vai depender muito do material que vocês forem higienizar no expurgo do CME, tá? Vocês vão precisar de um campo de tecido falso, tá? Ou tecido descartável, que ele tem que ser lavado após o uso, que é para vocês poderem enxugar esse material, tá? Eu já vi esses campos, principalmente os de tecido, que eles esterilizam para vocês poderem secar, tá? Vocês lavaram com detergente, escovaram direitinho, usaram a água correta, então vocês não poderiam contaminar isso com qualquer tipo de pano, né, para secar, não é pano de prato que vocês vão utilizar lá. Então vocês têm um tecido falso, que ele é descartável, e também tem um tecido verdadeiro que a gente utiliza esterilizado. O tecido é esterilizado e a gente utiliza para secagem desse material, tá? A limpeza e a secagem desses artigos, gente, ele tem que ser obrigatório antes da desinfecção e da esterilização, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar um produto químico para desinfectar, eu tenho que limpar. Vai para esterilizar, eu tenho que limpar. Tudo começa na esterilização, tá? Então, aqui quando eu disse para vocês, senhores, equipamento, artigo não crítico eu limpo, artigo semicrítico eu desinfeto e artigo crítico eu esterilizo, esses dois aqui, apesar de serem desinfectados e esterilizados, antes de tudo tem que ser limpos.
Após o procedimento, senhores, os utensílios eles devem estar todos limpos, né? Cuba, escova, tudo que vocês utilizaram, vocês têm que lavar novamente, tá? E vocês podem fazer a desinfecção da esponja, da escova, da luva de vocês com hipoclorito de sódio, com uma concentração de 0,5 a 1%. Professor, o que é hipoclorito de sódio? Água sanitária, tá? Então, vocês usaram todos os materiais, lavaram, e o que sobrou de escova, esponja e as luvas de vocês, coloquem em solução com água sanitária. Porém, tem que ter essa concentração de 0,5% a 1%. Tá? Depois que vocês limparam, vocês lavaram, secaram tudo direitinho, agora nós vamos separar o que vai para desinfecção, para ser desinfectado em outros produtos químicos, e o que vai ser esterilizado. Alguns alunos perguntam o seguinte: professor, o artigo entra, ele é limpo com tudo isso que o senhor falou, e ele vai para outro produto químico, por que eu tenho que secar? Senhores, tem que ser feita a secagem, por mais que ele seja molhado novamente com outro produto químico, tá? Porque pode ficar resquícios mínimos de algum tipo, não é o ideal, de micro-organismo, e vocês conseguem tirar isso com a secagem, tá? Então seca tudo e depois vocês vão verificar qual é o destino desse material, se ele vai para a sala de preparo para ser esterilizado ou ele vai ser desinfectado. Vamos agora aos tipos de limpeza. Eu mostrei para vocês como que é feita essa limpeza, mas nós temos tipos específicos de limpeza. Tá? Eu tenho primeiro o que eu chamo de limpeza manual, que é feita pela mão de vocês. Eu não utilizo nada, eu só utilizo as minhas mãos, os meus EPIs, a água correta, o detergente correto, uma esponja ou uma escova. Tá? Isso eu utilizo numa limpeza manual. Porém, eu também tenho a limpeza automática. Tá? A limpeza automática, eu vou colocar tudo isso em máquinas automatizadas que elas vão remover a sujidade, tá? Podendo utilizar uma ação física ou uma ação química. Quais são essas máquinas que nós utilizamos com a limpeza automática, gente? Eu tenho a lavadora ultrassônica, eu tenho uma lavadora descontaminadora, eu tenho uma lavadora termo-desinfectadora e uma lavadora esterilizadora. Tá? Eu chamo de esterilizadora, porém, às vezes ela não faz esterilização, mas tem umas que faz tudo, tá? Ela já limpa, já desinfecta e ainda já esteriliza. Então eu tenho que tomar cuidado, mas geralmente, eu não vou mentir para vocês, nós não temos essas lavadoras no hospital, tá? Toda a limpeza é feita manualmente mesmo, tá? Em poucas CMS tem essas lavadoras para fazer essa lavagem automática. Aqui, a limpeza manual, o que vocês precisam? Detergente enzimático, escova, jato de água e às vezes pode ser utilizado água quente. Tá? Se eu não tenho água DDD, eu posso utilizar água quente. E os EPIs, né? Luva grossa, avental impermeável, óculos e máscara, como eu já havia dito para vocês. Não é essa cuba aqui não, tá? No material tinha essa cuba aqui, mas geralmente a gente utiliza aquelas pias maiores para entrar instrumental grande. Daí é tudo feito manualmente, né? Aqui são os materiais que é feito a limpeza. E eu tenho a limpeza automatizada que eu coloco nessas lavadoras aqui, tá? Daí tem equipamentos específicos para cada tipo de material, tá? Existe uma lavadora específica para cada tipo de material. Na própria lavadora, ela já vai trabalhar com água DDD, eu vou colocar detergente enzimático, regular a temperatura e ela vai fazer a limpeza sozinha, tá? Por mais que ela faça a limpeza sozinha, para vocês colocarem esses materiais dentro da lavadora para fazer a limpeza, vocês da mesma maneira vão utilizar os EPIs, tá? Luva grossa, avental impermeável, óculos e máscara. Aqui é outro tipo de lavadora. E vamos para o segundo processo, que é a descontaminação, que ele é um pouquinho mais complexo do que a limpeza. Senhores, vocês conseguiram entender o que eu limpo, como que eu limpo e o que eu utilizo para fazer a limpeza de material? Para a gente ir para o próximo processo? Perfeito. Eu já vi muitos alunos chegando numa CME e dizer que nunca ouviu falar de uma água DDD. Vocês anotaram? Espero que vocês tenham anotado, tá? Porque isso é muito importante.
falou que nunca viu um detergente, nunca ouviu falar de um detergente enzimático, tá? Então, por experiência própria, eu já levei aluno para a CME e eles não sabiam isso. Então, eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo tudo que utiliza e o que é uma limpeza. E Então, não pode repetir de novo, professor. da água, É, posso sim. Primeiro D, destilada, água destilada. Já? já. Segundo D, desionizada, onde eu retiro todos os íons. Desionizada. Já. E o Obrigada. terceiro e último D é desmineralizada. Desmineralizada, que é retirada todos os minerais, tá? Então é essa água que a gente utiliza. Vamos agora, senhores, para o segundo procedimento da nossa aula de hoje, que é a descontaminação. Pergunta: para um material ser descontaminado, ele pode ir direto ou ele tem que ser limpo antes? Limpo antes. Perfeito, ele tem que ser limpo antes, tá? Eu vou mandar no grupo para vocês essas palavras que eu mandei, tá? Para vocês poderem anotar. Fica mais fácil. Então, o material foi limpo, foi seco e agora ele vai ser descontaminado, gente. Qual é o objetivo principal de eu realizar uma descontaminação de materiais, senhores? Descontaminação serve para mim reduzir o número de micro-organismo, tá? Então, eu reduzo o número de micro-organismo daquele material e eu torno ele seguro para eu poder utilizar ele novamente. Então, eu utilizei uma cânula de Guedel, que eu mostrei para vocês. Coloquei lá na cavidade oral do meu paciente e ele abriu espaço para respiração. Logicamente que o trato respiratório pode ter bactérias, pode ter micro-organismos, muitos deles multiresistentes, como por exemplo bacilo de Koch. Bacilo de Koch, para os senhores que estudaram microbiologia e parasitologia, qual que é a doença que causa? Alguém lembra? Bacilo de Koch? Não? Gente, bacilo de Koch causa tuberculose, tá? Então, por exemplo, foi utilizada uma cânula de Guedel e o paciente estava com tuberculose. Então, antes de eu utilizar aquela mesma cânula de Guedel, eu tenho que limpar no procedimento anterior que eu mostrei para vocês e depois eu tenho que descontaminar essa cânula de Guedel para mim poder utilizar ela novamente, tá? Eu não tenho como esterilizar, porque a esterilização é feita por alguns métodos específicos que eu vou mostrar para vocês amanhã, que o tipo de material que forma de que é feito a cânula de Guedel e todos os outros materiais semicríticos não suportariam, tá? Então ela iria derreter. Então a gente só descontamina ela. Vai oferecer o menor risco ocupacional à descontaminação, obviamente, tá? Para mim descontaminar, gente, eu vou utilizar soluções químicas, tá? Produtos químicos que eles têm com moléculas de proteínas orgânicas que eles vão tirar as moléculas orgânicas do material, tá? Então uma molécula vai quebrar a outra, tá? Além disso, senhores, eles vão conseguir quebrar toda a parede bacteriana, alguns produtos químicos atingem até o material genético dos micro-organismos. Então, por isso que eu torno ele seguro para reutilização, tá? Então, é nesses casos específicos que eu utilizo a descontaminação. E eu não posso fazer uma descontaminação e depois uma limpeza, porque esses produtos são tão fortes que se eu descontamino e depois eu vou limpar, eu não consigo tirar as crostas, eu não consigo tirar a sujidade visível, tá? Então, antes de mais nada, eu tenho que tirar toda a limpeza visível por uma toda a sujeira visível, perdão, por uma limpeza. Tenho que remover um grande número de carga parasitária daquele material e depois ele vai ser descontaminado para retirar o resto da carga microbiana que ficou. A desinfecção, gente, ela vai visar a eliminação ou destruição de todos os micro-organismos da forma vegetativa, tá? Patogênicos ou não. Tudo que tiver lá vai ser retirado. Principalmente
esporos. Alguém sabe aqui, vocês estudaram microbiologia, o que é esporo de um micro-organismo? Um micro-organismo esporulado, que a professora falou. Alguém aqui lembra? Viu como que é importante a gente sempre ficar fazendo conexão de uma disciplina com a outra? Elas não são, apesar de serem dadas separadas, senhores, cada disciplina vai puxar o conteúdo da outra, tá? Esporos de um micro-organismo quer dizer que ele está na forma mais resistente que existe. Então, por exemplo, esporos de um bacilo de Koch é o tipo de bacilo de Koch mais resistente possível. Alguns produtos de desinfecção é capaz também de tirar esses esporos, tá? Mas se não for tirado aqui, com certeza vai ser tirado numa esterilização se o material suportar. Assim como eu classifico uma limpeza como limpeza automática e limpeza manual, a desinfecção ela é classificada em 3 níveis, tá? Eu tenho a desinfecção de alto nível, que eu vou utilizar como produto, tudo vai utilizar substância química, material químico, tá? Então o que vai diferenciar aqui são a força e a potência dos materiais químicos. Então, na desinfecção de alto nível, eu vou utilizar ácido peracético, tá? É extremamente forte. Ou eu posso utilizar formaldeído ou glutaaldeído, tá, senhores? Porém, o mais comum é o ácido peracético. Ele é muito forte, então não é todo material que suporta uma desinfecção com ácido peracético. Então eu vou mostrar para vocês quais são esses materiais que eu utilizo com cada um deles, tá? Então, desinfecção de alto nível, eu utilizo ácido peracético. É a mais eficaz, porém, nem todos os materiais suportam esse tipo de desinfecção. Eu também tenho uma desinfecção de nível intermediário, senhores. Desinfecção de nível intermediário, eu vou utilizar cloro, iodóforos, fenologos, os álcools, tá? E geralmente a gente utiliza para não crítico e para superfície. Por exemplo, o hipoclorito. O hipoclorito é a água sanitária. Eu posso, dependendo da concentração, que tem que ter uma concentração mínima, tá? Como eu já havia dito para os senhores, 0,5%, 1% ou mais. O hipoclorito, eu considero ele, dependendo da concentração, uma desinfecção de nível intermediário, tá? E eu também tenho desinfecção de baixo nível, onde eu utilizo compostos com quaternários de amônia. O que é isso, senhores? É uma espécie de produto químico onde eu utilizo uma forma específica de amônia. Eu não utilizo amônia pura, tá? Ela está diluída. Então, é para desinfecção mais leve. Então, por isso que eu chamo de desinfecção de baixo nível. Então, vocês têm que aprender os 3 níveis de desinfecção e qual é o material químico que tem em cada um dos níveis de desinfecção, tá? Algumas características que nós temos que considerar antes de escolher qual é o produto químico e antes de colocar os nossos materiais semicríticos para serem desinfectados com esses produtos. Primeiro, eu tenho que ter um produto de amplo aspecto de ação antimicrobiana. Tá? O que é uma substância química de amplo aspecto de ação antimicrobiana? Que ela seja capaz de combater o maior número possível de micro-organismos. Tá? Então, por exemplo, não é eficaz eu utilizar um produto que só mate bactéria e os outros micro-organismos. Não é eficaz eu utilizar um produto químico que só mate fungo e os outros micro-organismos, como que fica. Então eu escolho um material de amplo aspecto de ação antibacteriana ou antimicrobiana, tá? Que funciona para todos os tipos de micróbio. Bactéria, fungo, vírus, protozoário, tem que agir em tudo isso, tá? Eles devem inativar rapidamente esses micro-organismos, então eu não posso ficar esperando a boa vontade do produto químico inativar essas bactérias, eu tenho que colocar e ela já inativar. Logicamente, cada produto tem um tempo específico que eu deixo os materiais imersos. Praticamente a gente deixa de molho nessas substâncias, tá? Daí tem a substância certa, o material certo e o tempo certo. Eles não podem ser corrosivos para metais, aqui é que tá. Alguém saberia aqui me explicar por que esses materiais não podem corroer metal? Alguém aqui lembra?
Não. Senhores, vocês estão entendendo? Não. Pode... Oi? Vocês entenderam Não. toda a parte de limpeza? De fato, antes da gente vir para essa, vocês lembram que eu disse para vocês que teria que ser produtos químicos que conservassem os instrumentais cirúrgicos porque eles são extremamente caros e eles vão para a cavidade do paciente? Então, eles não podem correr esses metais, as pinças e tudo, os afastadores, tudo que for utilizado numa cirurgia. Então, ele não pode correr o metal desses instrumentais cirúrgicos. E imaginem vocês se, além de correr, ele fizesse micros ranhuras nesses materiais. Não iria ser um compartimento para micro-organismos, essas micro-ranhuras? Então, o produto químico que nós formos utilizar, eles não podem corroer metais. Eles também não vão poder danificar os artigos que são feitos de borracha, de plástico ou equipamento óptico, tá? Então, por isso, eu escolho um produto muito forte para metal, ou não, dependendo do tipo de metal que eu for utilizar, para ele não corroer. E nesses produtos eu utilizo um produto com ação média, para ele não também comprometer a estrutura física de um material de borracha, de plástico ou de equipamento óptico. Equipamento óptico, senhores, é extremamente caro e sensível, então não é todo produto químico que pode ir com ele. Ele também não pode ser irritante para a pele e mucosa, porque obviamente depois ele vai ser utilizado no paciente, então esse produto não pode ser irritante nem para a pele nem para a mucosa do nosso paciente. Tem que possuir baixa toxicidade para esse paciente não desenvolver anafilaxia e nem se intoxicar com o produto que nós utilizamos para desinfectar o material. Tem que tolerar também pequenas variações de temperatura e de pH, porque ali vai ocorrer uma reação química. Eu coloco um metal dentro de um produto químico, vai acontecer uma reação química e eu espero que ocorra essa reação química, tá? Porque significa que os micro-organismos estão sendo combatidos. Daí essa reação química, ela pode mudar o pH da substância e pode aumentar ou diminuir de temperatura. Então, ele tem que o produto químico também tem que tolerar essas variações, tá? Tem que ter ação residual sobre superfícies quando aplicadas no ambiente. Por quê? Imaginem vocês que eu quero desinfectar uma bancada lá da minha enfermaria. Eu passo um produto desse, 5 minutos depois ele já não está mais funcionando. Não, ele seria inútil pra gente, tá? Então eu tenho que passar e ele tem que ficar agindo por um longo período de tempo, porque senão eu iria ter que estar limpando de 5 em 5 minutos a bancada da enfermaria. Então ele também tem que ter essa ação residual, tá? Agir no momento e continuar agindo depois. Manter uma atividade mesmo sofrendo pequenas diluições, tá? Porque alguns a gente dilui, outros a gente não dilui. Ter baixo custo, para ter um custo-benefício para o hospital, e ser compatível com sabões e detergentes enzimáticos, que foi o que nós utilizamos para fazer a limpeza, tá? E às vezes a gente quer terminar de lavar e a gente coloca esse material no produto químico, e vou colocar um pouco de sabão para terminar de esfregar. Então ele tem que ser compatível com sabão enzimático ou detergente enzimático, tá? E ele tem que estar estável quando concentrado ou quando ele for diluído. Ele não pode soltar nenhum gás tóxico, porque senão iria prejudicar toda a equipe. E eu tenho a estocagem de material, né, senhores? Que é aquele local. É aquele local que nós guardamos o material. Ele foi esterilizado, foi seco, vai ser estocado. Ele foi desinfectado, ele é seco, embalado e estocado, tá? Todo material, senhores, ele tem que possuir esse local específico para estocar. E ontem eu mostrei para vocês como que é feita a estocagem desse material, tá? Tem que ser específico para que não contamine ou recontamine o nosso trabalho. Se eu esterilizei e desinfectei, imagina se ele se contamina enquanto ele está guardado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O prazo de validade, senhores, da esterilização sempre vai estar relacionado diretamente à qualidade de embalagem do material ou das condições de armazenamento. Isso é questão de concurso público que eu vou discutir com vocês amanhã. Gente, esterilização, o procedimento esterilização foi esterilizado, não existe nenhum tipo de micro-organismo. O procedimento em si não tem prazo de validade, tá? Tudo foi cessado, toda a carga microbiana foi retirada, então a esterilização não tem prazo de validade. Mas vocês lembram que eu disse que antes de ser esterilizado o material tem que ser embalado? Então,
as embalagens têm prazo de validade. Então, a gente leva em consideração o prazo de validade das embalagens que eu vou mostrar para vocês amanhã, tá? E isso cai no concurso público. Esterilização tem prazo de validade, todo mundo fala, tudo tem. Daí, geralmente, os alunos pensam, tudo tem prazo de validade. Então, coloca lá, mas o procedimento em si não tem, tá? O local, ele tem que ser próximo da área onde nós desinfectamos e esterilizamos para a gente terminar e já estocar. E ele também tem que ser distante de fontes como água, janela aberta, para que ele não se contamine novamente, tá? E tem que ter um trânsito limitado de pessoas e manipulação mínima. Como eu disse para vocês, quem fica na estocagem vai ficar na estocagem. Quem fica no preparo, fica no preparo. Quem fica no expurgo vai ficar no expurgo, fazendo limpeza, desinfecção e recebendo material contaminado das enfermarias e do centro cirúrgico, tá? Então não é qualquer um que entra e também não fica transitando muita gente nas salas da CME, não, tá? Com isso, senhores, eu vou mostrar para vocês agora os produtos químicos que a gente utiliza para fazer essas desinfecções, tá? Vamos lá. Eu posso fazer de dois processos, tá? Químico, que eu utilizo um produto químico, e físico, que eu utilizo uma termodesinfectadora, que seria apenas com a temperatura, tá? Aqui eu tenho, aqui ó, para desinfecção de alto nível, eu utilizo os aldeídos e o ácido peracético, como eu também já havia mostrado para vocês. De nível intermediário, eu vou utilizar o álcool, o hipoclorito de sódio, que é água sanitária, um cloro orgânico, ou um fenol sintético. O fenol quase eles não utilizam mais. E de baixo nível, o quaternário de amônio, que é aquela amônia mais diluída, ou uma água sanitária fraquinha, com menos de 0,2%, tá? Vamos começar com os desinfectantes, primeiro com o glutaldeído. Gente, o glutaldeído pertence à desinfecção de alto nível. Ele tem que ter uma concentração de 2%, tá? Então, eu vou deixar o meu material de molho em contato com o glutaldeído em 20 a 30 minutos, tá? Então eu marco 20 a 30 minutos, deixo lá. Geralmente eles utilizam aquelas bacias grandes com glutaldeído e colocam o material de molho lá. Ele já foi limpo, já foi seco, então ele vai ficar de molho no glutaldeído, tá? Para isso vocês vão utilizar o EPI, tá? Gente, o glutaldeído, depois que o material ele fica de molho, ele tem que ser enxaguado, tá? Então eu limpei, sequei, coloquei de molho no glutaldeído de 20 a 30 minutos, com uma concentração de 2%, depois eu tenho que enxaguar e secar novamente. Para manipular, novamente, vocês têm que utilizar o EPI. Tá? O glutaldeído, gente, ele tem como vantagem porque ele não corrói instrumental e também ele não vai alterar componentes de borracha e nem de plástico, então ele é ótimo, tá? Porém, senhores, se ele tem como principal desvantagem ele impregnar em matéria orgânica, tá? Ou seja, o técnico não fez uma boa limpeza, então ficou resto de secreção e resto de sangue. O glutaldeído vai grudar naquele resto de material orgânico, resto de sangue e resto de secreção, tá? Então ele tem essa desvantagem que outros não vão ter, tá? Mas as vantagens dele são muito mais eficientes, muito maiores do que as desvantagens. E ele também pode ser retido por materiais porosos, tá? Porque ele não consegue penetrar micro ranhuras e nem pequenos orifícios, então ele também tem isso como desvantagem. E ele também é irritante nas vias aéreas, oculares e cutâneas. Então, materiais que eu utilizo para intubação, ou que eu vou utilizar no olho ou em mucosa do paciente, eu não vou utilizar glutaldeído, tá? A cânula de Guedel, eu vou utilizar aldeído sim ou não? Senhores, não, perfeito. Não vou utilizar porque vai para a via aérea do paciente. Então, eu não utilizo o glutaldeído nessas situações, tá? Então, aqui eu deixei bem claro para quando vocês forem estudar, para vocês verem a concentração, o tempo que deixa de molho, se precisa enxaguar ou não, vantagem e desvantagem de cada material. Vamos para o próximo, que é o ácido peracético. O ácido peracético, ele também faz parte
de uma desinfecção de alto nível. Ele tem que ter uma concentração de 0,2%, tá? Porque ele é muito forte. Daí, às vezes, ele vem bem concentrado e nós temos que diluir ele, tá? Eu vou deixar o material, então eu pego uma bacia, diluo o ácido peracético com água, até ele chegar numa concentração, daí no próprio rótulo fala lá, ó, tantas ml de ácido peracético para tantos litros de água, tá? E para ele ficar nessa concentração de 2%. Eu usei o ácido, eu diluí meu ácido peracético, limpei o meu material, sequei, vou deixar de molho de 5 a 10 minutos ou conforme a orientação do fabricante, tá? Porque de fabricante para fabricante esse tempo pode mudar, tá, senhores? Novamente eu tenho que utilizar EPIs. O ácido peracético e também o formaldeído, o glutaldeído, senhores, que a gente utiliza bastante, às vezes a gente dilui e ele tem um prazo de validade. Uns é 24 horas e outros podem ficar até uma semana, tá? Vai depender do material para material. Qual é a vantagem, senhores? A vantagem do ácido peracético, apesar dele ser muito forte, é que ele é pouco tóxico, tá? E, então ele não vai interagir com a água, não vai ter uma reação química. Com ácido acético ele não vai reagir e com oxigênio também, porque tem produtos desse daqui que age com oxigênio e levanta vapores tóxicos, tá? E ele também é efetivo na presença de matéria orgânica. Então, vai que o técnico não limpou o material direito e ficou o resto de material orgânico. O ácido peracético consegue tirar esse resquício de matéria orgânica, tá? Enquanto o glutaldeído não consegue, ele vai impregnar, tá? Quais são as desvantagens, gente? Ele é muito instável quando ele é diluído e ele é corrosivo para materiais que são feitos de metal, principalmente de aço, de bronze, latão e ferro galvanizado. As pinças, os instrumentais cirúrgicos, senhores, eu vou desinfectar com ácido peracético, sim ou não? O que vocês acham? Também não. Acho que sim. É feito de metal, Beriane. Lembra que é feito de aço Não? inox? As pinças, os instrumentais cirúrgicos são feitos de aço inox. E aqui está falando que o ácido peracético ele é corrosivo para metal. Então, se a pinça é feita de metal, eu não posso colocar ele no ácido peracético, tá? Então, vocês leiam as vantagens e as desvantagens. Tá bom. Próximas materiais químicos que nós utilizamos. Os fenoaldeídos ou compostos fenólicos, tá? Fenoaldeído eu utilizo para desinfecção de nível médio, que eu também posso chamar de nível intermediário, tá? Os outros dois anteriores é de desinfecção de nível alto, né? Então aqui nós vamos ver as substâncias de nível médio. O composto fenólico, ele tem que ter uma concentração de 2 a 5%, e eu tenho que deixar o meu material exposto de molho, para vocês entenderem, por 20 a 30 minutos, tá? Ele também tem que ser utilizado EPI para fazer a manipulação. Gente, o formaldeído ele é pouco utilizado, como eu falei para vocês, porque ele tem muitas desvantagens, tá? A principal vantagem dele é que ele é pouco afetado por matéria orgânica, tá? Então, se tiver matéria orgânica, não vai contaminar a solução que vocês prepararam. Mas, por exemplo, ele vai impregnar no material poroso, ele não é indicado para qualquer tipo de artigo ou de material que entre em contato com o trato respiratório, por exemplo, as borrachas, os látex, e ele também é contraindicado para o uso de berços e incubadoras na UTI neonatal, quando a gente for desinfectar as partes da incubadora, a gente não utiliza o formaldeído, tá? Mas aqui, senhores, eu posso colocar um instrumental cirúrgico num composto fenólico, no formaldeído? O que vocês acham? Sim ou não? O que vocês acham? Aqui, ó, ele só não pode material poroso e nem materiais que entram no trato respiratório. Então, eu posso utilizar ele nas pinças cirúrgicas? Sim. Por quê? Pode sim. Tá certo. Pode. Tá certo, pode sim, tá?
Porque o material cirúrgico é feito de aço, então ele não é feito de borracha e nem de látex. Então eu posso utilizar um formaldeído para instrumental cirúrgico sim, tá, senhores? Eu tenho os compostos clorados, como por exemplo o hipoclorito de sódio, uma água sanitária muito forte, tá? Aqui eu não coloquei concentração porque eu tenho inúmeras concentrações. Eu tenho de 0,5%, eu tenho de 1%, eu tenho de 2%, então eu tenho muitas concentrações, tá? E eles vêm em duas apresentações, tá? Ele pode ser líquido, muito forte, que eu tenho que diluir, ou ele já pode vir na concentração correta, que eu só coloco nas bacias, no recipiente para colocar o meu material. E eles também podem vir de maneiras sólidas, que é em pedras, tá? Que é no caso do hipoclorito de cálcio. Nesse tipo de hipoclorito, senhores, nós temos que derreter essa pedra em água para a gente poder utilizar, tá? Daí, de acordo na instrução, na embalagem, lá tem quantos litros de água para a quantidade de pedras que a gente vai utilizar, ou pode vir em grânulos também, tá? Para a gente conseguir fazer a diluição dele. Novamente, tem que utilizar a EPI. As principais vantagens, por exemplo, imagine uma água sanitária. Ela tem baixo custo, tá? Ela tem uma ação rápida e ela tem baixa toxicidade, então não vai causar grandes danos ao meu paciente. Eu vou utilizar aqui, gente, tomar muito cuidado com o que eu vou utilizar, sabe por quê? As desvantagens não são muito bem definidas, tá? Porque vai depender muito do tipo de hipoclorito que eu vou utilizar, da concentração, de como que eu vou diluir, no que eu vou colocar lá dentro, tá? Eu só sei do seguinte, que ele é corrosivo para metal. Se é corrosivo para metal, já não vou colocar meu instrumental cirúrgico dentro dele. E ele também é inativado na presença de matéria orgânica. Então, se o instrumento tiver secreção e tiver sangue, ele já não vai funcionar. Ele tem um odor muito forte e o vapor que libera dele é irritante para a mucosa. Mas como vocês estão de máscara, não vai ter nenhum problema muito grande, tá? Mas ele tem essas desvantagens. Geralmente, aquelas máscaras que a gente utiliza para fazer nebulização, eles utilizam algum composto colorado, principalmente o hipoclorito, para fazer a desinfecção, tá? Não é o correto, tá? Mas existe a situação que às vezes o próprio pessoal da enfermaria, eles têm uma bacia com água sanitária diluída e eles deixam o material lá de molho, tá? O ideal que seria que fosse para ser desinfectado, mas existe essa possibilidade, porque como uma limpeza, uma desinfecção de nível médio, pode ser feita na enfermaria. O pessoal fazem bastante isso. Então não se surpreendam quando vocês forem para a enfermaria e tiver uma bacia com água sanitária e tiver cheio de máscara, aquele material para nebulização, tá? Eu tenho álcool, que ele é um desinfectante de nível intermediário, tá? Então eu utilizo ele para desinfecção de nível intermediário e eu utilizo com quase tudo. Tá? Em quase tudo eu posso utilizar álcool, gente. Porém, como vocês sabem, o álcool hospitalar que nós utilizamos tem que ter uma concentração de 70%. Não pode ser menos do que isso. Tem que ser 70%. Nós utilizamos o álcool para artigos e superfícies, onde eu possa esfregar, tá? Por exemplo, bancada eu limpo com álcool, o nosso material, por exemplo, o estetoscópio, o esfígmo que eu utilizo no paciente, eu vou utilizar em outro, eu vou desinfectar com álcool, então isso é algo bem acessível e a gente utiliza bastante, tá? As principais vantagens do álcool 70 é que ele tem uma ação rápida, é fácil de usar ele, porque eu não preciso diluir, não preciso colocar numa bacia, diluir e esperar o efeito dele, ao contrário dos outros que eu já mostrei para vocês. Ele é barato, tá? Se comparado aos outros materiais, e ele é compatível com metal, então eu posso limpar tudo que for desinfectar tudo que for de metal com ele. Ele tem desvantagens, por exemplo, ele vai dilatar e enrijecer borracha. Então aquelas cânulas de aspiração eu não utilizo jamais, tá? Se materiais que são feitos em acrílico, ele vai deixar o acrílico fosco, tá? Então tudo que for feito de acrílico, você vê que o acrílico é transparente, não limpem com álcool, tá? Ou não desinfectem isso com álcool, tá, senhores? Porque vai ficar fosco. E ele também vai danificar lentes e materiais com verniz. Tudo que tiver verniz
vai ser danificado, tá? E ele também é altamente inflável, como todos sabemos, tá? Então, apesar de eu utilizar ele para muita coisa e a todo momento, eu tenho que tomar cuidado onde que eu vou colocar esse álcool. Não é todo tipo de material que eu posso desinfectar com álcool. E por fim, eu tenho o quaternário de armônio, gente, que é apenas para desinfecção baixa, que quase não é utilizado, tá? Porque é muito mais fácil eu utilizar um álcool que é desinfecção média do que um quaternário de armônio que é uma desinfecção baixa, tá? A concentração da fórmula vai depender muito do fabricante, tá? Então nós temos várias concentrações. Ele é utilizado apenas para superfície, paredes e mobiliários, tá? Mobília, a mesa, as bancadas, os materiais que a gente utiliza, o criado mudo do paciente, tudo a gente pode utilizar quaternário de armônio. Mas vocês concordam comigo que é muito mais fácil eu utilizar álcool do que um quaternário de amônio, né? Porque o álcool ele tem bastante, ele é barato e é fácil de usar. Então está caindo bastante em desuso o quaternário de amônio. A principal vantagem é que ele tem baixa toxicidade, tá? E só é essa vantagem também. A desvantagem, senhores, é que eles causam irritação na pele e pode danificar borracha sintética, cimento e também pode danificar alumínio. Então, instrumental cirúrgico eu não vou usar. As bandejas que vocês têm que desinfectar, vocês não preparam medicação e desinfectam ela antes e após o uso, que vocês aprenderam em farmacologia. Então, eu não vou utilizar quaternário de amônia para limpar aquilo, tá? Eu vou utilizar o álcool mesmo. E tem os outros desinfectantes, tá? Daí para vocês poderem utilizar, o que eu vou utilizar, o critério de escolha, primeiramente, vocês têm que conhecer todos esses compostos. E eu já apresentei eles para vocês. Depois vocês têm que saber as concentrações, tá? Todas no slide, tá? E vocês têm que saber quando que eu posso e quando que eu não posso utilizar, que seriam as vantagens e desvantagens dos usos desses tipos de compostos químicos, que também tá nos slides. Então, revisem, tá? Porque isso é bem importante. Além disso, senhores, nós vamos levar em conta praticamente todos os critérios de seleção que a gente utiliza para materiais para fazer a limpeza, tá? Tem que ter amplo aspecto antimicrobiano, não pode ser corrosivo para metal, ele não pode danificar os artigos, tem que ter pouca interferência da matéria orgânica, tem que possuir baixa toxicidade, tem que ser sem cheiro ou ter um odor agradável, tem que ser compatível com os sabões de detergente enzimático que nós utilizamos na limpeza e ele também tem que ser estáveis quando nós utilizamos ele puro ou diluído. Então é basicamente os mesmos critérios de seleção que eu utilizo para materiais para limpeza, tá? E eu tenho os processos físicos, porque todos esses materiais químicos é processo químico, como eu havia dito para vocês. Daí os processos físicos, gente, o principal que eu utilizo é a pasteurização, tá? A pasteurização é o mesmo processo de desinfecção do leite que a gente compra no supermercado, tá? Antes ele é pasteurizado, tá? O que é isso? Eu faço uma desinfecção de alto nível com uma água acima de 75 graus por 30 minutos e ele é utilizado bastante para artigos de terapia respiratória, tá? Necessita de secagem e pode causar queimadura, porque a gente utiliza basicamente água quente, tá? Então a lavagem e desinfecção é feita em altas temperaturas. Para isso eu posso utilizar algumas máquinas, como por exemplo uma lavadora termodesinfectadora, onde ele vai fazer a lavagem, ele vai fazer a desinfecção de alto nível com uma água de uma temperatura entre 60 e 90 graus, tá? Eu utilizo, e eu já mostrei para vocês isso aqui em cima, para material de terapia respiratória, acessório de respirador, comadre, papagaio e cuba. Porém, não é tão comum, tá? A gente utilizar a desinfecção física no hospital. Geralmente a gente utiliza a química dele. Então a gente tem todos esses materiais, esses produtos químicos, e eu tenho que saber vantagem, desvantagem, concentração, tempo, tudo isso que eu mostrei para vocês, tá? Aqui, física é um pouquinho mais raro. E aqui é uma termodesinfecção, uma lavadora termodesinfectadora, que ela vai lavar e desinfectar ao mesmo tempo, com água em alta temperatura, tá, senhores? E aqui estão as referências que eu utilizei para a aula dos senhores, tá? E esse é o fim da nossa aula, gente.